Essa aula é o fechamento do tópico circunferência trigonométrica. Eu vou te mostrar como identificar a secante, a cossecante e a cotangente na circunferência trigonométrica, tá? Então vamos lá? Bem, então tá ali a minha circunferência trigonométrica. Eu parti do ponto A, percorri no sentido anti-horário um arco AP de medida alfa, conforme mostra a figura. Né? Você se lembra de aulas anteriores que a coordenada x do ponto P, que eu indiquei pela letra A minúscula ali, é o cosseno de alfa. O númerozinho B, que é a coordenada y do ponto P, é o seno do ângulo alfa. E aí eu vou mostrar para vocês que se eu traçar uma tangente à circunferência trigonométrica pelo ponto P, essa reta tangente ela vai tocar ali o eixo x e o eixo y, naqueles pontinhos que eu indiquei com as letras D e E. Tá? Vou mostrar para vocês que D vai me dar o valor da secante do alfa e o E vai me dar o valor da cossecante do alfa. Tá? A gente pode entender com base no conceito de figuras semelhantes, né? Se você observar, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Cujos catetos medem Azinho e Bzinho, hipotenusa mede 1, que é a medida do raio da circunferência trigonométrica, tem o ângulo alfa. Se você olhar para um outro triângulo retângulo, indicado aí na figura, que tem hipotenusa Dzinho, um dos catetos medindo 1 e o ângulo alfa também, esses triângulos são triângulos semelhantes. Tá? Dessa semelhança eu consigo escrever a seguinte proporção. A hipotenusa do triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo pequeno, assim como o cateto adjacente ao alfa no triângulo grande está para o cateto adjacente ao alfa no triângulo pequeno. Ou seja, Dzinho sobre 1 é igual a 1 sobre A. Ou seja, o Dzinho é 1 sobre o cosseno do alfa. Lembra que na circunferência trigonométrica a coordenada x do ponto P é o cosseno do alfa, né? E o inverso do cosseno do alfa é a secante do alfa. Então a nossa construção, de fato, dá a secante do alfa ali naquele pontinho que eu marquei com um Dzinho minúsculo, tá bom? Vamos ver agora o ponto indicado com a letra E minúscula, se ele me dá a cossecante. Então vamos lá, ó. Mesma figura anterior, vou olhar para os seguintes triângulos. Um triângulo retângulo cujos catetos medem Azinho e Bzinho, hipotenusa mede 1. E um triângulo retângulo grandão, que tem hipotenusa medindo Ezinho e um dos catetos medindo 1. 1 é a medida do raio da circunferência trigonométrica, né? Então, nesse triângulo, a gente sabe que o ângulo alfa ele aparece naquele vértice lá de cima. Tá? E isso é fácil perceber pensando um pouquinho em relação aos ângulos internos do triângulo retângulo, né? Dos triângulos retângulos que aparecem nessa figura. Dessa semelhança, eu posso dizer, então, que a hipotenusa do triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo pequeno, assim como o cateto oposto ao alfa no triângulo grande está para o cateto oposto ao alfa no triângulo pequeno. Então, eu escrevo E sobre 1 é igual a 1 sobre B. Ou seja, o Ezinho é 1 sobre o seno do alfa. Lembra que o Bzinho, que é a coordenada y do ponto P, vai me dar o seno do alfa. E o inverso do seno do alfa é a cossecante do alfa. Bem, a construção que vai me dar agora cotangente do alfa é a seguinte. Eu vou traçar uma reta tangente à circunferência trigonométrica passando pelo ponto de coordenadas 0 e 1, tá? Passando por aquele pontinho lá de cima. Tá? E aí, quando eu prolongar o segmento OP, tá? Esse prolongamento vai tocar essa reta tangente num ponto que eu indiquei com a letrinha F minúscula ali, tá? E aí o F minúsculo vai me dar a cotangente do alfa. Para te mostrar que essa construção de fato me dá a cotangente do ângulo alfa, quero que você olhe para dois triângulos retângulos aqui. Ó. Triângulo retângulo pequenininho, que tem catetos medindo Azinho, Bzinho e hipotenusa medindo 1. Destaque ele aí na figura. E tem um triângulo retângulo grandão, que tem catetos medindo 1 e Fzinho. 1 é a medida do raio da circunferência trigonométrica, né? O ângulo alfa aparece
lá em cima na figura, justamente porque eu tenho, quando eu traço aquela tangente lá passando pelo ponto 0,1, ela é paralela ao eixo x, né? Então eu fico com ângulos alternos internos que têm a mesma medida, o alfa está marcado aí na figura onde ele aparece, tá bom? Então, sabendo que esses triângulos são semelhantes, a gente escreve o seguinte, ó, cateto adjacente ao alfa no triângulo grande, tá? Para o cateto adjacente ao alfa no triângulo pequeno, escrevi ali, ó, F sobre A, é igual a o cateto oposto ao alfa no triângulo grande, tá? Para o cateto oposto ao alfa no triângulo pequeno, botei ali, ó, 1 sobre B, tá bom? Então, trabalhando com essa proporção aí, eu posso dizer que o F é A sobre B, e o A é o cosseno do alfa, o B é o seno do alfa, eu fico com cosseno do alfa sobre o seno do alfa, que você lembra lá da nossa primeira aula, que é justamente a definição de cotangente de alfa. Então, de fato, a construção apresentada na tela anterior me dá a cotangente do alfa.